por uma outra globalização. Independentemente da difusão do mito, entre os muitos efeitos concretos da globalização, pode-se citar o aumento geral do comércio e a maior fluidez das transações financeiras. Uma importante consequência da posição liberal, que entendia esses efeitos como necessariamente positivos, foi a defesa da ideia de que as melhores soluções para as questões sociais estariam nas leis do mercado. Por exemplo, quanto mais livre fosse a concorrência, melhor seria a qualidade do produto e menores os preços, o que supostamente aumentaria o consumo da população e, em consequência, a qualidade de vida. Ou ainda, quanto maior fosse a voracidade do empreendedor, maiores seriam a criatividade, a inovação e o ganho do consumidor. Seguindo esse princípio, a cidadania estaria cada vez mais associada ao consumo e cada vez menos relacionada aos direitos sociais conquistados ao longo da história. Os aspectos negativos dos efeitos da globalização, porém, logo se fizeram notar. Nos países periféricos da economia capitalista internacional, por exemplo, as elites locais geralmente se associam ao grande capital, o que facilita a instalação de grandes corporações multinacionais que exploram a força de trabalho e os recursos naturais, pagando salários cada vez mais baixos e utilizando métodos predatórios. As consequências negativas também se revelam em situações extremas, como na exploração do trabalho infantil, do turismo sexual, que usa crianças e adolescentes, e na destruição do meio ambiente. As críticas direcionadas ao fenômeno da globalização acabam atingindo outro alvo: a crença irrestrita no progresso, fundamentada na concepção evolucionista da história, segundo a qual o futuro será necessariamente melhor que o passado. Ao evidenciarem as mazelas criadas ou aprofundadas pelo processo da globalização, os críticos contrariam os que defendem o desenvolvimento capitalista como o único destino possível para a humanidade, com base nessa concepção. Essas considerações revelam tendências tanto conservadoras e nacionalistas, como universalistas e progressistas. São representadas por organizações e movimentos sociais, como ambientalistas, sindicalistas, feministas e defensores dos direitos humanos. E têm em comum a meta de viabilizar outro tipo de globalização, que garanta os direitos de todos, preserve a natureza e utilize os recursos de forma racional e justa. Ou seja, esse movimento não se opõe ao fenômeno globalizador, mas à globalização no molde capitalista liberal, que privilegia as grandes corporações e as potências econômicas, em detrimento da sociedade, do trabalhador, do pobre, do negro, do diferente, da mulher, etc. O debate da globalização e seus limites envolve diferentes enfoques e prioridades, desde a dilapidação do meio ambiente e dos recursos naturais, até a ampliação da exploração dos trabalhadores sob condições que lembram as do início do século XIX. As alternativas oferecidas também variam, com destaque para as que priorizam a atuação da sociedade civil por meio dos movimentos sociais e das organizações não governamentais, para pressionar estados e empresas em favor das minorias. Outras propostas sugerem que os estados enfraquecidos se unam em blocos transnacionais, a fim de enfrentar as grandes corporações, de maneira que possam voltar a regular as atividades das grandes empresas. Nesse contexto, surgem iniciativas de alguns governos, como a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, chamado ALBA, fundada por Cuba e Venezuela, que já incluiu Bolívia, Nicarágua e El Salvador. A ideia é fazer frente ao imperialismo estadunidense e ao domínio de organizações internacionais, bem como as grandes corporações transnacionais,
E aí a gente pode dar o exemplo do Mercosul e também do BRICS, que foi fundado também para reagir a essa realidade.